Eu tenho certeza que mesmo que você não tenha medo de escuro hoje em dia, algum dia na sua vida você já teve esse medo, porque sim, gente, o escuro, ele pode ser muito assustador. Hoje vamos falar desse filme que mexe com um medo talvez mais antigo e inerente ao ser humano, que é o medo do escuro. Quando as luzes se apagam, de 2016, é um filme, na minha opinião, simples, mas bem assustador. E hoje a gente vai fazer uma análise completa do filme e falar tudo aí sobre ele. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu hype também. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Lá tem muito mais conteúdo sobre dicas e análises de filmes e séries de terror, então vale a pena me seguir por lá também. Por aqui temos pelo menos 2 vídeos longos por semana. O filme de terror Quando as Luzes se Apagam, de 2016, foi dirigido pelo David F. Sandberg. E esse filme, acho que muitas pessoas sabem, a grande maioria das pessoas sabe, esse filme foi baseado num curta do mesmo nome e também dirigido pelo David F. Sandberg. Bom, aqui no longa a gente acompanha os irmãos Martin e Rebecca, interpretados pelo Gabriel Bateman e a Teresa Palmer, e os dois irmãos estão lidando com alguns problemas ali com a mãe deles. A Sophie, interpretada pela Maria Bello, já sofre com algumas questões mentais e aparentemente ela voltou a enxergar e a conversar com uma figura, entidade bem macabra, que agora tá aterrorizando o Martin, que é o irmão mais novo, mas um dia também já aterrorizou a Rebecca quando ela era criança. Bom, o filme começa mostrando pra gente o Paul, que é o marido da Sophie, pai do Martin, e padrasto da Rebecca. Nesse contexto aqui do filme, a configuração familiar é essa, e a Rebecca, que é a filha mais velha, já não mora ali com a mãe nem com o irmão, já foi morar sozinha. Bom, a gente tá acompanhando o Paul aqui, ele tá ali no trabalho dele de boas, e o Martin liga pra ele e começa a falar sobre a mãe. E aqui a gente entende que a Sophie, ela é uma mulher que já sofre de depressão há alguns anos, e ela tinha parado de tomar seus remédios recentemente, então ela tava tendo uns surtos, ela tinha voltado a enxergar figuras, e o Paul tava super preocupado com ela e tentando ajudar ela, e o Martin liga ali pro pai e fala que tá preocupado com a mãe também, e o Paul fala, não, fica tranquilo, daqui a pouco eu já tô voltando pra casa, eu vou ajudar sua mãe, pode ficar tranquilo. Beleza, parece que já é tarde da noite ali no trabalho dele, e ali com ele tem uma outra mulher, que é sua colega de trabalho, e aqui nesse momento a gente vê pela primeira vez a figura que vai aterrorizar a gente aí durante um filme. Essa colega de trabalho do Paul tá ali, parece que na copa da empresa, e ela começa a enxergar uma figura. Aí ela vai lá, clica no interruptor, acende a luz, a figura some. Quando ela apaga a luz, ela vê a figura. Ela acende, some, apaga, volta a figura. E essa figura vai chegando cada vez mais perto dela. Ela toma um susto, ela fica preocupada, ela não acha aquilo normal. E ela avisa o Paul, olha, querido, eu vi uma coisa ali, toma cuidado quando você for sair daqui. Tipo, vai com cuidado, tem uma coisa ali. O Paul não bota muita fé, mas ele... beleza. E aqui, gente, é muito interessante, porque essa cena de acender e ficar apagando o interruptor, ela tá praticamente no curta. E no curta, que eu vou falar mais pra frente, a gente tem uma atriz só atuando, que é a Lotta Losten, que é quem faz essa colega de trabalho aqui. Então, eles quiseram fazer essa homenagem aí, fazendo uma cena parecida e com a mesma atriz. E a Lotta também é esposa do David F. Sandberg. Bom, ela vê, né, essa figura estranha que só aparece quando as luzes se apagam. Ela meio que avisa ali o Paul que ela viu essa figura estranha. O Paul de início não acredita, mas depois que ela vai embora, ele começa a enxergar essa figura estranha também no escuro, que é uma figura, tá, gente, toda preta, assim, como se fosse uma sombra. É uma figura feminina e ela vai simplesmente perseguindo o Paul. Ele vai tentando ligar as luzes ali, ele tenta fugir pro escritório, mas essa sombra acaba pegando ele e matando ele ali logo no início do filme.
filme. Depois disso, o foco passa a ser o Martin, esse menininho, uma criança de mais ou menos 12 anos, filho do Paul e da Sophie, né? O pai dele tinha acabado de morrer ali e agora estão vivendo na casa só ele e a mãe. E ele começa a notar, tadinho, eu tenho muita dor desse menino. Ele já tá vivendo ali o luto do pai e ele começa a notar que a mãe tá ficando cada vez mais estranha. Ela tá conversando com o escuro. Ela sempre fala assim que, hoje vamos jantar nós três. Tipo, nós três não é ela, o filho e o marido, porque o marido morreu. Nós três é ela, o menino e essa figura estranha, essa sombra com quem ela tá conversando. Então o Martin vê que a mãe tá conversando com essa figura e essa presença fica cada vez mais estranha dentro da casa dele, a ponto do menininho não conseguir dormir mais à noite, gente. Ele, tadinho, ficava com tanto medo que ele ficava com a luz acesa à noite e não dormia. O Martin vai presenciando cada vez mais essa figura sombria dentro da casa dele e ele percebe que essa figura não aparece quando as luzes estão acesas. Beleza, tadinho, o menino tá tão com medo, apavorado e traumatizado que ele, né, não tá dormindo e aí ele passa a dormir na escola, na sala de aula. Os professores ali da escola, preocupados, né, tentam entrar em contato com a mãe, a Sophie, mas não conseguem e eles acabam chamando a irmã mais velha do Martin, a Rebecca, que já não mora ali na casa com eles, ela já mora sozinha, mas ela vai até a escola do irmão pra poder saber o que tá acontecendo, já que a mãe não atendeu o telefone e não pôde ir lá. Lá ela descobre que o menino anda dormindo nas aulas e que os professores estão preocupados com ele, então a professora pergunta pra Rebecca como é que estão as coisas em casa e ela fala tipo, eu não sei, já faz muito tempo que eu não moro lá, mas a minha mãe tem depressão e parece que ela parou de tomar os antidepressivos dela e, né, o Paul, que é o pai do menino, acabou de morrer. Enfim, ela conversa um pouco ali com a professora e depois vai conversar com o seu irmão, né? Eles têm uma relação muito boa, de muito amor. Apesar da Rebecca ter ido morar fora de casa, eles ainda se amam muito e são irmãos, né, gente? Estão ali pra se apoiar no que precisar. Ainda mais ele, que é uma criança, né, gente? Ele precisa de uma figura responsável aqui agora. E a Rebecca, ela conversa com o Martin e ele conta pra ela que a mãe anda conversando com essa figura sombria, uma tal de Diana. Quando a Rebecca escuta isso, ela lembra desse nome que é muito familiar pra ela, porque quando ela era criança, a mãe também conversava com a Diana. E aqui a gente fica sabendo que quando a Rebecca era criança, o pai dela acabou abandonando elas, a Sophie e a Rebecca. E depois disso, a mãe ficou ainda mais deprimida e começou a ter esses episódios de conversar com a Diana, que era essa figura sombria. E a Rebecca, criança, também se assustava muito com isso. Mas ela fala ali pro Martin que isso é coisa só da cabeça da mãe deles, que não é pra ele se preocupar, que não é pra ele se assustar, que a mãe já tinha tido esse comportamento ali quando o pai dela foi embora. E agora, né, também que ela tinha parado de tomar os antidepressivos e também porque o Paul, o atual marido dela, tinha falecido, ela tava tendo esses episódios de novo. Nisso, a Rebecca leva o irmão pra dormir lá no apartamento dela, pro irmão conseguir dormir um pouco. Ele pede pra ela, por favor, que ele só precisa dormir um pouco e ela deixa ele passar uma noite lá. A Rebecca até vai até a casa tentar conversar com a mãe e ver o que tá acontecendo, mas ela tem a impressão de que a mãe tá completamente descontrolada, realmente tinha parado de tomar os remédios. Lá na casa fica tudo escuro e realmente, assim, não tem a menor condição do Martin ficar com a mãe. Então é aí que a Rebecca decide mesmo levar o menino pra dormir lá no apartamento dela e ficar com ela até essa situação, né, melhorar. Aqui, gente, tem uma cena que eu acho ela bem aterrorizante e eu vou falar um pouco mais sobre essa imagem da figura sombria que é a Diana mais pra frente, mas durante quase todo o filme, quando a gente vê, né, essa entidade, é sempre pra mim uma coisa bem assustadora, porque tem esse jogo de luz e o que a gente vê na maioria do filme é só aquela silhueta preta
aterrorizante, gente, aterrorizante. E tem uma cena que, nesse momento que a Rebecca leva o Martin pra dormir na casa dela, e a Rebecca acaba vendo essa figura sombria, a Diana, lá no apartamento dela. Então é uma cena que uma luz vermelha vai piscando assim e vai revelando essa figura sombria. A Rebecca quase é atacada por essa figura, mas ela consegue acender a luz e tudo certo. No dia seguinte, ela acorda e ela acaba encontrando ali no chão da casa dela, debaixo do tapete, um nome cravado, o nome Diana. Então ela começa a perceber que talvez tudo aquilo não seja coisa da cabeça da mãe, né? Ela acabou de ver a figura ali já adulta. Tem o nome da bendita dessa figura cravado ali no chão. Então ela começa ali a ligar o Lé com o Cré e pensar, putz, talvez isso seja real. E a partir disso ela vai investigar, né, gente? Ela vai investigar, como todo bom filme de terror, a gente tem uma investigação aqui em que ela vai descobrir mais coisas sobre essa figura sombria, bizarra, chamada Diana. Ela vai até a casa da mãe e encontra uns documentos ali. E por esses documentos, ela descobre que a Sophie, bem mais nova, criança mesmo, foi internada em um hospital psiquiátrico por causa da depressão dela. Então, a Sophie, gente, ela já tem depressão desde criança, já fazem muitos anos que ela batalha contra essa doença. Nesse hospital psiquiátrico, ela fez amizade com uma menina chamada Diana, que tinha uma condição severa na pele, que não podia de jeito nenhum ser exposta à luz do sol. Ela também descobre que a Diana, ela tá nesse hospital psiquiátrico porque ela tem um histórico de ser uma menininha bem perturbadora, manipuladora e, inclusive, ela tinha levado o próprio pai a tirar a própria vida. Pois é, vai vendo. E nesse hospital psiquiátrico, né, a Sophie e a Diana ficaram amigas, mas a Diana ficou completamente obcecada pela Sophie, o que foi agravando a depressão da menina, porque como a Diana não podia ver a luz solar, elas ficavam sempre no escuro. A Diana meio que grudou emocionalmente na Sophie, ao mesmo tempo que conseguia manipular completamente ela. Bom, em um certo momento, os médicos desse hospital tentaram fazer um tratamento alternativo com a Diana, que envolvia exposição à luz intensa, e a garota acabou morrendo queimada. Mas a presença dela, de algum jeito, continuou ligada ali na Sophie, talvez por causa dessa grande dependência emocional que a Diana tinha da Sophie, né? Então aqui a gente meio que entende que na vida adulta da Sophie, essa ligação com a Diana continua como uma espécie de laço parasitário. A Diana aparece quando a Sophie tá mais fragilizada, quando ela para de tomar os remédios, quando ela tem uma grande perda na vida, e age como se fosse sua protetora ou amiga, mas na prática ela a isola, manipula e ameaça qualquer pessoa que tente ajudar a mulher, incluindo o Paul, a Rebecca e até o pai biológico da Rebecca, que a gente vai descobrir mais pra frente. Beleza, enquanto a Rebecca descobre toda essa loucura, né? O Martin acaba tendo que voltar pra casa da mãe, porque a assistente social foi lá e falou que ele não podia ficar com a Rebecca. E, gente, nesse momento que ele volta pra casa da mãe, também tem uma cena que me pega muito, porque eu fico com muita dó do menino. Tipo assim, o menino tá lá em casa e ele quer ter um momento ali com a mãe, ele ama muito a mãe dele, e eles estão vendo um filme ali, e ele fala assim, ah, mãe, será que, né, não pode ser só nós dois hoje à noite, porque a mãe quer sempre tentar incluir a Diana nessa dinâmica, e é tipo assim, muito bizarro. E aí tem uma hora que a Sophie começa a apagar todas as luzes e fala assim pro Martin, Martin, eu quero te apresentar uma amiga minha, por favor, deixa eu te apresentar pra ela, a Diana. E o menininho, gente, ele fica muito assustado, tadinho. Ele não quer conhecer essa sombra bizarra, essa figura que só aparece no escuro, né? E a mãe dele tá ali, ó, já armando pra apagar todas as luzes pra poder apresentar a amiguinha dela pro filho. Olha que doideira. O Martin acaba fugindo depois dessa situação e vai até a casa da irmã. Bom, aqui eles tomam a decisão de, ao mesmo tempo, tentar confrontar e ajudar a mãe a não ficar vendo essa figura, conversando com a Diana. E eu nem tinha falado de um personagem aqui, mas ele
existe, que é o namorado da Rebecca, o Brett. Ele tá ali, né, pra apoiar, pra poder ajudar ela. Na verdade, eles não são super namorados, assim. No início do filme, ele meio que fala que quer uma coisa mais séria com ela e ela não tá afim. Mas aqui, durante o filme, ele se prova um cara bem legal que, por incrível que pareça, tá? Porque isso não acontece em muitos filmes de terror, acredita na namorada logo de cara quando ela fala que tem uma coisa estranha acontecendo. Então ele já acredita e fala, ó, vambora, vamos resolver isso. Então ele tá ajudando aqui os irmãos a tentar lidar com essa situação. Decidem, então, os três irem pra casa da mãe pra poder ficar lá, meio que de tocaia, deixar todas as luzes acesas. Então, eles colocam, tipo, um durex, assim, no interruptor. Eles colocam várias opções ali de luz pra não deixar com que a Diana aparece. Velas, enfim, tudo isso. Ah, e aqui dá pra entender que a Diana, né, agora a gente sabe que é o espírito da Diana, porque é uma pessoa que já morreu, consegue se manifestar em qualquer lugar, desde que seja no escuro, tá? Ela só consegue atacar no escuro, mas a gente vê que ela aparece lá no apartamento da Rebecca, ela aparece na casa, ela aparece no trabalho do Paul, então ela não tem limitação geográfica, só de escuro mesmo. Beleza, eles estão todos equipados lá dentro da casa, só que a Diana, ela é uma entidade espertinha e ela vai lá e corta a luz não só da casa, mas de toda a vizinhança, pra ela ficar livre aí, pra poder atacar todo mundo que chegar perto da Sophie. E começa aquela loucura, né? A Diana acaba conseguindo prender os irmãos no porão e lá embaixo eles acham um bastão de luz negra que aparentemente não é uma luz suficiente que machuca a Diana, mas é uma luz que se eles colocam ali, eles conseguem pelo menos enxergar a figura da Diana. Então ali eles descobrem tipo uma lógica de ataque ali a Diana, enquanto eles passam a luz negra para localizar a entidade, eles chegam com outro ponto de luz mais forte e conseguem machucar ela. E aqui, gente, tem uma coisa que me incomoda aqui nessa parte do porão, que é, durante o filme inteiro, eu acho que eles conseguem manter a Diana como uma figura sombria e assustadora e, enfim, aquela silhueta preta, pra mim, gente, é o auge, assim. Eu acho que ela é uma coisa simples, mas que consegue transmitir esse medo de uma criatura que só aparece no escuro e que aí no próprio escuro você consegue ver essa silhueta que é mais escura que o escuro. Só que aqui nessa cena do porão, eu acho que eles dão uma estragada, porque eles mostram demais. Então tem uma parte que o braço da Diana aparece ali e é meio queimado. Não gostei, eu acho que mostrou demais, tirou um pouco do mistério e tirou um pouco do sentimento de medo também, porque, gente, eu gosto quando mostra as coisas, sabe? As entidades, os espíritos, demônio, cara. Mas eu não gosto quando mostra demais. Pra mim tem que ser só uma sugestão mesmo, uma silhueta, um vulto, coisas assim. Beleza, irmãos presos lá no porão. O namorado da Rebecca, Brett, tá do lado de fora. Em um momento ele é atacado pela Diana e ele quase vai de arrasta, mas ele consegue ligar ali o farol do carro, que faz com que a Diana suma ali na luz. E ele acaba conseguindo escapar e chamar a polícia. A polícia vai até a casa ajudar e por um instante até parece que vai ser ali, né? Vai ser tudo resolvido, mas os policiais, óbvio que eles chegam ali pra fazer uma ocorrência, eles não vão acreditar que tem uma criatura que só aparece no escuro que tá atacando, né? Então, eles vão lá tentar resolver tudo com a arma deles e não aceitam a sugestão da Rebecca de usar uma lanterna e a Diana acaba matando os policiais também. Ou seja, gente, ela não perdoa. Nesse momento, a Rebecca e o Martin e o Brett também conseguem sair da casa, mas o Martin insiste muito pra eles tentarem salvar a mãe. Então a Rebecca volta pra dentro da casa pra tentar fazer alguma coisa. E aqui, gente, óbvio que a gente já percebeu que nada dá certo pra poder matar a Diana, porque ela é um espírito, né, gente? Então os policiais tentam atirar nela ali
dele e óbvio que não dá certo. E aqui no clímax do filme, a Diana tá atacando a Rebecca, ela faz a revelação de que, na verdade, o pai da Rebecca lá, que tinha ido embora no passado, não tinha ido embora, na verdade, a Diana tinha matado ele, porque, gente, ele tava tentando ajudar a mãe, a Sophie, a se recuperar da depressão. E a Diana, ela só se manifestava ali no auge dos episódios depressivos da Sophie. Então a Diana tenta atacar todo mundo que tenta ajudar a Sophie. Ela é esse parasita aí na mulher. Nesse momento em que a Diana tá quase matando ali a Rebecca, a Sophie chega ali atrás e ela tá com uma arma na mão e a Diana pega e fala: e uma coisa também, gente, parênteses, a voz da Diana é uma coisa que me incomoda também. Eu achei que ficou falsa, sabe? E aqui nesse momento a Diana fala pra Sophie que não adianta atirar nela, que ela não vai morrer, né? E a Sophie, ela não tava pensando em atirar na Diana, ela tava com outro pensamento. Ela já tava ciente de que a Diana não existia sem ela. Elas estavam conectadas. Então, a única forma de acabar com a Diana seria acabar com ela mesma. E aí, ela pega aquela arma e dá um tiro nela mesma. Ela acaba tirando a própria vida. E com isso, a Diana também vai embora, porque elas estavam ali conectadas, as duas, desde criança. A Diana, antes de morrer, já era obcecada pela Sophie. E depois que morreu, ela continuou ali, ligada à menina durante todos esses anos. E no fim, os irmãos sobrevivem, o namorado também. E eles estão ali do lado de fora. A situação foi encerrada. E ainda rola até aquele sustinho final clássico com uma luz ali piscando na ambulância. Mas a ideia do filme é que a Diana realmente foi embora, porque a âncora dela no mundo era a Sophie. Bom, a interpretação geral do filme é que a Diana era basicamente uma representação ali da depressão profunda que a Sophie tinha. É como se ela fosse uma materialização da depressão e do sofrimento mental da Sophie. Algo que se apresenta como companhia, mas que na verdade tá consumindo a pessoa, afasta a pessoa da família e fica mais forte quando ela tá pior. Então, basicamente, a Diana pode ser vista como a própria representação ali da depressão da Sophie e também causas da depressão da Sophie. Porque assim, a Sophie, ela já tinha questões mentais antes de conhecer a Diana lá no hospital psiquiátrico, quando ela era criança. Mas de uma certa forma, essa relação parasitária que a Diana criou e continuou nela, mesmo depois dessa morte, pode ter sim agravado toda a depressão da Sophie e levado ela a o que aconteceu no final. E assim, gente, pra mim, Quando as Luzes se Apagam é um filme de terror simples e efetivo. Ele não tem uma história complicada, ele pega um medo muito enraizado do ser humano, um medo que muita gente tem, que é o medo do escuro, e relaciona também com uma questão de saúde que a grande maioria da população também tem, olha só. E eu acho até legal que ele não se aprofunda tanto nessa relação da Diana com a Sophie, nessa coisa da depressão e tudo mais, porque ele foca mais em trazer esse terror mais tradicional aqui, essa entidade aparecendo e assustando e atacando as pessoas, e menos na questão psicológica do filme, por mais que exista ali algo a ser explorado. Eu fico pensando que talvez, por exemplo, se esse filme tivesse sido feito, comprado, produzido pela A24, que tem esse aspecto psicológico mais profundo, essas questões que explora luto, trauma, relações, enfim, que isso é mais o terror do filme. Se a A24 tivesse feito Quando as Luzes se Apagam, talvez eles explorariam mais esse background da Diana e da Sophie, eles explorariam mais essa questão da depressão e o filme poderia ter esse lado mais psicológico do que sobrenatural, o que seria legal também, mas eu gosto que o filme não foi tanto pra esse lado e foi mais pro lado da entidade sobrenatural, que tinha um background ali, que é um background simples, né? Essa história do hospital psiquiátrico, delas terem se conhecido lá, é uma história simples que dá pra gente entender, que faz sentido ali pra história, elas terem se conhecido no hospital e depois a Sophie se desenvolver desse jeito. E pra mim, ele é um filme simples que se assemelha muito à vida real, gente, porque assim, não sei se só eu que pensei isso, acho que não, mas eu escuto muito Não Inviabilize, principalmente o Luz Acesa, né, que é a história
de terror. Não Inviabilize é o podcast da Deia Freitas. E eu acho, gente, que essa história de quando as luzes se apagam poderia ser super um Luz Acesa, sabe? Uma história real de uma entidade que só aparece no escuro e ataca. Enfim, eu sinto que já escutei histórias do Luz Acesa que parecem com um filme e que o filme seria uma ótima história do Luz Acesa. Bom, Quando as Luzes se Apagam foi um sucesso, tá? O filme teve um orçamento baixo de cerca de 5 milhões de dólares e acabou faturando cerca de 149 milhões de dólares no mundo inteiro. E assim, gente, agora falando um pouco mais do David F. Sandberg e como que surgiu, né, esse filme, como que surgiu essa ideia, quem foi que teve a ideia de transformar o curta dele num longa. O David, ele é um homem sueco, atualmente ele tem 45 anos de idade e ele começou a carreira dele no YouTube, gente. Em 2006, ele postou o primeiro vídeo no canal dele, o canal dele se chama Pony Smasher e existe até hoje, pode procurar. E ele começou a postar uns curtas que ele produzia em casa mesmo, que era a esposa dele, a Laura, que atuava, e ele postava esses vídeos dessas produções que ele fazia, até que em 2013 ele postou esse curta chamado Lights Out, Quando as Luzes se Apagam, um curta que tem menos de 3 minutos, e eu amo, gente, vale a pena assistir, tá? E se você não assistiu ainda, né? É difícil alguém que gosta do terror não ter assistido, porque, gente, esse curta super viralizou, e foi por causa disso que ele virou um longa. Entre as pessoas que assistiram o curta, que tava super viralizado, tava o James Wan, que gostou muito da ideia e decidiu produzir um longa sobre. Quando as Luzes se Apagam foi lançado em 2016, teve uma bilheteria muito boa, né? E depois disso, o David F. Sandberg dirigiu outros filmes de terror de Hollywood. Ele virou um diretor ali de Hollywood, um cara que começou ali no YouTube, dentro do apartamento dele, virou um grande diretor de Hollywood e acabou dirigindo também filmes como Annabelle, a Criação do Mal. Depois ele foi um pouco pra filme de super-herói e dirigiu o filme Shazam. E em 2023, o filme mais recente dele foi o filme de terror Until Dawn, que é uma versão cinematográfica pro jogo de terror do mesmo nome. Sucesso, né, gente? Imagina aí, você tem um canal de curtas de terror e do nada um curta seu viraliza e aí o James Wan assiste e fala, quero fazer um filme. E antes ali da ideia do curta ser comprada pelo James Wan, o curta foi inscrito em um concurso. Ele não ganhou o prêmio principal, mas o David acabou ganhando o prêmio de melhor diretor. E depois que o filme explodiu online, o David conta que ele começou a receber tanto contato de agente, produtores e estúdios que ele precisou fazer uma planilha pra poder acompanhar tudo. E olha só, gente, as coisas não foram tão fáceis assim com o James Wan. Ele se interessou pelo curta, pelo projeto, queria muito fazer, mas ele não tinha certeza de que a ideia teria conteúdo suficiente pra um longa. E foi aí que o David escreveu um mini roteiro ali de cerca de 15 páginas só pra poder apresentar o que ele tava pensando pro James Wan. E o James Wan acabou gostando e o filme saiu, ainda bem. E aí foi uma loucura, assim, na vida dele e da esposa, a Laura, porque eles moravam na Suécia, né? E do nada eles tinham um curta viralizado, produtores interessados agora fecharam um filme. Então eles tiveram que se mudar bem rápido para os Estados Unidos. O David conta que na época ele nem tinha, tipo, crédito suficiente. Lá nos Estados Unidos você precisa ter esse histórico de crédito para conseguir alugar um apartamento. Então no início eles nem conseguiram alugar um apartamento lá. Eles tinham que ficar em Airbnb e ficavam mudando de Airbnb. E a Laura teve que largar também o emprego fixo que ela tinha lá na Suécia para eles se mudarem para os Estados Unidos e fazerem filmes agora, né, gente? O David já contou também que antes disso ele nunca tinha entrado em um set. Então tudo era muito novo pra ele e, na minha opinião, ele arrasou, tá, gente? Bom, e na opinião de vocês gostam do filme Quando as Luzes se Apagam? Vocês já assistiram o curta também? Vocês sabiam que o David tinha começado aqui no YouTube? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse filme. Eu postei essa semana uma enquete no meu Instagram perguntando pra quem já tinha visto se achava esse filme de terror assustador, porque eu achava, e não foi muito grande a diferença, mas a maioria votou que achava esse filme de terror assustador. Eu acho que essa questão do escuro, gente, me pega muito, não porque eu tenho medo de escuro atualmente, porque eu não tenho, mas eu já tive, e eu consigo me imaginar numa situação em que isso acontece comigo e eu ia ficar aterrorizada. E o escuro, gente, ele é tão aterrorizante, porque no escuro pode ter qualquer coisa. E no caso aqui desse filme, tem uma entidade bizarra.
E eu duvido, vou desafiar vocês a assistirem esse filme de noite, com a casa toda no escuro, e depois sair ali de onde você tá vendo TV, se é do seu quarto ou da sala, vai e passa pelo corredor da sua casa, olhando pro fundo, no escuro. Vai, passa. Vamos ver se você não vai sentir medo. Se você não vai ficar com medo da querida Diana vir atrás de você. Mas é isso, gente. Essa foi a análise de hoje. Deixa sua opinião sobre o filme aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, hypar o vídeo e ativar aí o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.